Olá, meus irmãos e irmãs da comunidade do Movimento Emaús de Florianópolis. Estamos nos aproximando do segundo domingo da Páscoa. Gostaria de oferecer a vocês algumas reflexões sobre a palavra de Deus do segundo domingo da Páscoa. Não é uma homilia, porque a homilia faz parte da missa, parte integrante da missa. São reflexões sobre a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa. Começamos lembrando que o segundo domingo da Páscoa, por desejo e instituição do Papa João Paulo II, no ano 2000, na celebração do jubileu bimilenário do nascimento de Jesus, quis que o segundo domingo da Páscoa fosse considerado o domingo da Divina Misericórdia. Por quê? Porque nesse domingo nós celebramos a grande misericórdia de Deus, que na morte e ressurreição de Jesus Cristo nos salvou. Também porque o Salmo de resposta à primeira leitura, Salmo 118, tem como refrão esta frase: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos lembrar também que misericórdia é uma palavra-chave dos últimos pontificados. Já o Papa João XXIII, São João XXIII, ao instituir o Concílio Vaticano II, nos anos 1962, 61, 62, ele expressou-se assim: que o concílio mostre para o mundo a Igreja da Misericórdia, não a vara que condena, mas o cajado do pastor misericordioso. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, na conclusão do concílio, também lembra que a Igreja relaciona-se com o mundo como samaritana, uma igreja misericordiosa no encontro com o mundo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, além de instituir o segundo domingo da Páscoa como o domingo da Divina Misericórdia, também pela sua devoção a Santa Faustina Kowalska, que teve visões a respeito da misericórdia do Senhor Jesus, que lhe convidava a rezar: Jesus, eu confio em ti. Além disso, São João Paulo II também escreveu uma encíclica sobre Deus Pai rico em misericórdia, formando a trilogia: uma encíclica sobre Jesus Cristo, Redentor do mundo, uma encíclica sobre o Espírito Santo, Senhor e vivificador, e uma encíclica sobre Deus Pai rico em misericórdia. Vamos então às leituras deste segundo domingo da Páscoa. Eu faço um pequeno comentário antes de ler, leio e talvez um pequeno comentário depois de ler. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, que vamos ler em grande parte agora no tempo pascal. E o trecho que vamos ouvir faz uma fotografia da igreja primitiva, da primeira comunidade cristã de Jerusalém. Na verdade, nós temos nos Atos dos Apóstolos outras fotografias da igreja de Jerusalém, que é uma espécie assim de ideal para a igreja em todo o mundo, em todas as épocas. Então, é uma igreja da comunhão, da partilha dos bens, é uma igreja da oração, da leitura da palavra, da permanência na doutrina dos apóstolos, uma igreja da comunhão dos bens, uma igreja da missão. Vamos ler. Dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens
e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Como se vê, é a igreja o grande fruto do mistério pascal, o grande fruto da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja que se reúne para continuar a obra de Jesus, para morrer com Jesus, ressuscitar com Jesus. É a igreja dos nossos tempos. Nós também hoje somos convidados a formar comunidades, os nossos grupos de jovens, as nossas famílias, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, de divertimento, o nosso movimento de Emaús, a nossa paróquia, a nossa diocese, a igreja em todo o mundo é chamada a ser uma igreja comunhão e missão. Comunhão para dentro, leitura da palavra, oração, formação na fé, conhecimento da doutrina, da moral da igreja, o cuidado mútuo uns dos outros, a igreja voltada para dentro, comunhão. Para fora, a igreja missionária, a igreja que anuncia a todo mundo o evangelho do reino de Deus, reino de paz, de justiça, de solidariedade, de comunhão entre todos. Essa foi a primeira leitura. A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro. Embora tenha o título de São Pedro, essa carta ela foi escrita bem depois da morte de São Pedro, mas é atribuída a São Pedro por quê? Porque quem escreveu recebeu a mensagem, a catequese de São Pedro. Então, por honra, por respeito, por direitos autorais, nós diríamos hoje, e também para dar autoridade à própria carta, ele a atribui a Pedro, a primeira carta de São Pedro. Nesse trecho que vamos ouvir, o autor salienta que o grande fruto da ressurreição de Jesus Cristo é que nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo para uma esperança viva, uma vida que não tem mancha, uma vida que não murcha, mas uma vida marcada pela presença, pela força, pela graça de Deus, uma vida na alegria. Mesmo no meio de provações, mesmo no meio de dificuldades. Então, diz assim a primeira carta de São Pedro, o trecho da leitura deste segundo domingo da Páscoa. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, olha aí a palavra misericórdia, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, para uma esperança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para nós nos céus. Graças à fé pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Então se vê que o autor, que escreveu esse trecho pelos anos 80, 85, possivelmente numa época em que essas comunidades cristãs já estavam passando por perseguições, por dificuldades, por perda de ânimo, de entusiasmo,
o autor incentiva, gente, vamos continuar firmes na fé, porque o Senhor Jesus nos deu uma vida nova. Mesmo no meio de provações, de dificuldades, a salvação está garantida, porque a salvação não é conquista nossa, a salvação é dom de Deus. Isso vale para o nosso tempo. Nós também passamos por muitas provações de ordem pessoal, familiar, comunitária, social, política, econômica, ecológica, mundial. Basta lembrar as crises que estamos vivendo no nosso tempo, não somente agora a grande crise sanitária por causa da ameaça do novo coronavírus, mas também as crises políticas, ecológicas, sociais, existenciais, a grande crise espiritual, moral do nosso tempo. Já se fala a noite da cultura do nosso tempo. Então, mesmo no meio disso tudo, nós não podemos perder a fé. E também não podemos entrar no mesmo jogo das maldades do mundo. Nós não podemos ser mais um. Nós temos que marcar diferença ao mesmo tempo estando na brecha da divisão, dos problemas, não para aumentar o sofrimento, mas estando na brecha para costurar, para reconstruir, para refazer. Então, estando na brecha lá embaixo e estando lá em cima, apontando para a salvação que vem de Deus, como nos diz o finalzinho do trecho que nós acabamos de ouvir. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é muito interessante, o Evangelho de São João. Ele narra a primeira grande manifestação de Jesus Cristo na tarde daquele dia, o primeiro da semana. E depois, 8 dias depois, com a presença de Tomé, com os grandes dons da ressurreição. A paz, o perdão, a missão, são grandes dons da ressurreição de Jesus Cristo para a sua comunidade. Lembra que nós falamos no comecinho a igreja como dom da ressurreição. A igreja que está reunida na figura dos apóstolos. Aqui é bom lembrar isso. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, é o domingo, é o dia da ressurreição. 8 dias depois, é o domingo, é o dia da ressurreição. Desde então, a igreja se reúne sempre aos domingos. O dia da ressurreição, o dia da vida nova, o dia dos dons da Páscoa, a paz, a presença do Senhor, o Espírito Santo, o perdão, a missão e o grande dom da fé. A fé que Tomé vacilou no início em tê-la e manifestá-la, mas depois ele, em nome de todos nós, diz, eu creio, né? Meu Senhor e meu Deus. Vamos ler o trechinho do Evangelho de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus.
Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então é o evangelho desse domingo, segundo domingo da Páscoa. É também o evangelho da fé, para que, crendo, vocês tenham a vida plena, a vida eterna. Já agora, a vida eterna não é para só depois que a gente morrer. Nós, cristãos, em Cristo, batizados em Cristo, nós já estamos na vida eterna. Vamos imaginar o seguinte: uma ilha rodeada de água por todos os lados. Vamos imaginar o tempo em que nós estamos, rodeado por eternidade por todos os lados. Quem está na ilha está no mar. Quem está no tempo está na eternidade. Nós já estamos na eternidade. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Ainda mais nós que temos consciência disso. Por quê? Porque nós cremos, como Tomé, como os apóstolos, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, venceu o poder do mal, restaurou-nos na graça, por isso ele nos dá o Espírito Santo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele sopra sobre nós, como na primeira criação Deus soprou sobre o barro para que surgisse a vida do ser humano. Agora Jesus ressuscitado sopra sobre nós o seu Espírito para que nós sejamos refeitos, renascidos, perdoados dos nossos pecados. Vejam então, minhas irmãs, meus irmãos, quanta graça, quantos bens, quantos dons nos são dados para vivermos a nossa Páscoa. Estando em tempo de quarentena, isolados, reclusos, nunca podemos esquecer que não estamos sós. Talvez seja uma boa oportunidade para refletirmos de que maneira poderemos integrar-nos mais. Não apenas entre nós, nos nossos grupos, nas nossas reuniões online, mas também estudar, conhecer, refletir sobre a igreja no mundo inteiro, os problemas do nosso país. Vamos pensar, se nós estamos passando dificuldades, quantos pobres, os povos indígenas, vamos pensar nos idosos, vamos pensar em quanta gente que fica sem trabalho e, portanto, sem acesso a salário para as necessidades de cada mês. Quantas crianças, pobres crianças, reclusas, sem poder manifestar a sua vivacidade. Enfim, quantos jovens também, da idade de vocês, sem poder estudar, sem poder se divertir. Então, são muitos os problemas do nosso mundo de hoje. Quantos empresários, por exemplo, que sofrem porque têm que despedir os seus funcionários para poderem se manter. Enfim, não vamos esquecer que é uma oportunidade também para nós refletirmos o essencial de nossa vida, que é Deus, e o essencial de nossa vida, que é Deus, sempre nos leva aos pobres, aos necessitados, ao próximo. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fareis. Enfim, são muitas as presenças do Senhor que nós podemos experimentar nestes tempos de isolamento social. Um bom segundo da Páscoa para você, para sua família, para todo o nosso movimento de Emaús.